Oi! Nesse vídeo a gente vai continuar falando mais algumas características inusitadas das pessoas altamente sensíveis. Será que você se identifica? Vamos lá? A primeira delas é que nós somos mega românticos. Então, se a gente gosta de alguém, se a gente está apaixonado, ou se a gente ama alguém, a gente faz questão de demonstrar e de deixar bem claro o nosso sentimento por essa pessoa. É claro que existem as linguagens do amor, não sei se você já ouviu falar, mas tem várias maneiras, né, de demonstrar o sentimento. Mas a gente, quando tem a nossa, né, cada um tem a sua ou mais de uma, a gente faz questão de usar e abusar. Então, seja falando, seja tocando a pessoa, né, abraçando, fazendo carinho, ou dando presentes, enfim, às vezes tudo isso junto e misturado. Algumas pessoas podem considerar os altamente sensíveis um pouco melosos demais e grudentos demais por conta disso, mas é o nosso jeitinho de demonstrar afeto. A segunda característica, um pouco ligada a essa primeira, inclusive, é que a gente percebe as sutilezas, né, na mudança de comportamento no outro. Então, por exemplo, você tem um parceiro ou uma parceira e essa pessoa muda levemente com você, ou porque tá um pouquinho distante, ou porque tá preocupado com alguma coisa, mas como a gente é muito romântico e gosta muito desse grude de ficar perto, né? E de trocar, né, com essa pessoa, a gente percebe as sutilezas no ar. E aí a gente já quer saber se tá tudo bem, se tem alguma coisa acontecendo. Então, algumas pessoas até poderiam dizer que a gente exige um pouco, né, mais do que as outras pessoas quando a gente se relaciona. Em inglês, as pessoas diriam que a gente pode ser um pouco high maintenance, né? Então, de alta manutenção, assim, tem que dar bastante manutenção. Mas eu vejo que são maneiras de perceber, né? Como a gente percebe muito os detalhes. A gente realmente é muito observador e muito sensível. A gente costuma identificar, né, quando tem algumas pequenas mudanças ou grandes mudanças e a gente só quer se certificar de que tá tudo bem. Uma terceira curiosidade é que nós podemos ficar muito fixados e aficionados com algumas músicas. Quando a gente gosta muito de uma música, a gente descobre uma música, normalmente uma música que desperta muito os nossos sentimentos, a gente pode ouvir essa música várias vezes por muito tempo em looping, ou então tem uma fase, né? Tá na fase de uma determinada música que a gente ouve todo dia. Então a gente realmente curte, sente aquela música, né? É um processo realmente de descoberta, né? E de curtir, de viver aquilo por um tempo, é bem comum. E aí, uma quarta característica ligada à terceira é que a gente, como eu já falei antes, a gente se emociona com muita facilidade, né? Eu falei isso num outro vídeo e não é diferente quando se trata de música. Então, quando a gente está, por exemplo, na estrada, né? Seja dirigindo o carro ou então viajando de ônibus, né, ou de avião, e toca aquela música que mexe muito com a gente tende a se emocionar e a sentir muito. Então a gente vive aquela viagem, aquela música naquele momento de uma forma muito profunda, muito intensa. É uma coisa bem comum nas pessoas altamente sensíveis. E uma última característica é que a gente não gosta de nenhum tipo de agressividade. Então, a gente presenciar violência física ou agressão verbal, ou mesmo quando a pessoa muda o tom de voz, né, ou fala com alguém de um jeito mais grosso, mais firme, é uma coisa que mexe muito com a gente, nos deixa muito alertas, a gente é muito sensível a isso e a gente tende a ficar tenso, muito tenso com isso, se afastar ou então tentar intervir, né, para amenizar, para apaziguar aquela situação. Pra gente desperta emoções muito fortes, né, de tensão. A gente gosta muito de evitar conflito, então presenciar ou participar, né, ser parte de uma situação onde existe algum tipo de agressividade ou mesmo um tom de voz assim mais firme é algo que mexe muito. A gente tende a evitar ou tentar fazer algo para resolver o mais rápido possível. Bem, me conta se você gostou, se você se identifica com algumas características dessas ou se você conhece alguém e a gente continua conversando sobre isso, que é um assunto bem interessante. Depois que eu percebi nessa questão da sensibilidade, eu comecei a ficar ainda mais atenta, né, para esse tipo de comportamento e muitas coisas fizeram sentido. Então, eu espero que também faça sentido para você e a gente continua conversando nos próximos vídeos. Um beijo e até!